Antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês que a gente tem um conteúdo exclusivo só pra membros aqui nesse canal. É mesmo, temos os bootlegs, temos cenas deletadas do filme, coisas extremamente exclusivas só pra você que é muito fã do André Matos, como eu sou. Além disso, você tá ajudando o documentário e também você terá desconto na nossa lojinha, você terá o seu nome em todos os vídeos postados lá no Clube de Membros e também outros benefícios que só o Clube de Membros te dá. Então se torne agora mesmo membro do nosso canal do YouTube André Matos, Maestro Rock, e comece a desfrutar de todos esses benefícios. Quer algo exclusivo? Se torne membro agora mesmo. Então eu queria primeiro, Drico, que você começasse contando como, né, a banda chegou em você para você poder fazer esse clipe, como se deu né, o começo da ideia para roteirizar e fazer do jeito que se encaminhou o clipe da Fairy Tail. Cara, foi muito engraçado, né? Eu já trabalhava com clipe, né, na época, né? Eu já estava trabalhando já há pelo menos uns 7 anos já, né? Dirigindo clipe naquela época. E um rapaz que trabalha comigo até hoje, que é o Cláudio, né? Ele é eletricista, né? E maquinista. E ele morava num sítio do lado da casa do Ricardo Confessório, né? E aí ele chegou um dia para mim na produtora e falou: olha, eu conheci o pessoal do Angra aí, o Ricardo Confessório, né? E ele queria fazer um clipe e tal, tá pensando em fazer um DVD. Aí eu falei: pô, mas do Angra, né? Ah, eu não conhecia muito o Angra, para falar a verdade, né? Eu não tinha muito contato. Eu sabia quem era, claro, né? Porque a gente trabalhava na MTV e tal, eu via, né? O Angra. Eu já tinha visto eles na Avenida Paulista, lá onde eu estudava, lá no Objetivo, na época do Viper e tal, mas era uma banda que realmente eu não era muito fã, assim, né? Mas eu conhecia. E aí chegou o Confessório, daquele jeitão dele meio sonolento, né? Eu quero fazer um clipe aí e tal. Vou te apresentar o meu vocalista, o André Matos e tal. Aí o André Matos, na verdade, ele chegou um dia na minha casa, eu morava com alguns amigos, né? E no meu quarto eu tinha um estúdio, assim, que nem eu tenho aqui em casa, uma bagunça, assim, de instrumento, né? Eu sempre gostei muito de tocar, tá? Sempre fui ligado, tive banda, enfim. E aí o André chegou lá em casa um dia, né? Super descontraído, nós conversamos sobre a carreira nova dele, que ele tinha largado o Angra e tal. Eu não sabia realmente os detalhes, qual eram na época, né? E aí ele falou: ah, vamos tocar aí, cara. Aí ele sentou na bateria, começou a tocar. Aí peguei a guitarra, cantei, ele cantou. Aí tomamos uns vinhos, tá? Aí vamos sair, vamos sair pra gente dar uma arejada. Saímos na noite de São Paulo, fomos ver outras bandas tocando, ele deu canja, um cara super humilde, assim. Eu falei: pô, mas não é possível, né? Eu trabalho com vários artistas, todos os artistas são difíceis, né, da gente ter uma relação assim, né? E aí eu comecei a ficar, a gente, naquele momento ali, eu senti que a gente tinha criado uma amizade muito boa, né? E aí veio a história do clipe, né? Ele me mandou a música e me falou que a música estava entrando numa novela e que a gente precisava resolver isso muito rápido. E aí eu com meu primo, que hoje é um executivo aí da Universal, o Cláudio, né? Cláudio Vargas, a gente sentou e começou a buscar referências de Coração Satânico, sabe, assim, tentando fazer uma linguagem do clipe que não ficasse na mesmice contando a história do conto de fadas, assim, né? E mostrando também ali nas imagens que nem tudo na vida é um conto de fadas, né? Então acho que a gente foi muito feliz ali em encontrar essa linguagem, né, essa referência. A banda pirou na referência, né? Que eles gostam disso, né? É a linguagem do Angra. Acho que eu fui certeiro ali na referência que eu trouxe. E aí eu precisava trazer uma figura emblemática, assim, uma mulher bonita, que na época ela estava em várias campanhas de cerveja tal, que era uma amiga minha na época, a Pietra, né? A Pietra, eu também trabalhei como modelo, né, naquela época, bem antes tal, e eu conheci ela dessa época. E aí eu convidei ela para participar, ela topou, e foi muito bem no clipe. E aí eu fiz, esse clipe eu fiz com 16 milímetros, né, na época. A fotografia também é minha, a câmera é minha, o Cláudio estava comigo também na gravação. E, cara, a gente se divertiu muito nessa gravação. Foi um negócio. Foi o pessoal do Video Show lá, fizeram reportagem lá ao vivo, enfim. Fizeram. Meu, foi muito legal mesmo. Foi uma experiência que eu guardo no coração, assim, que realmente fiquei. Durante muito tempo, até a morte do André, a gente sempre se comunicava, tal, a amizade continuou.
E foi assim que eu resolvi esse clipe. Foram 18 horas de filmagem, se eu não me engano. Na época a gente realmente se dedicava a fazer, era muito difícil, né? A gente resolver uma parada dessa, um roteiro desse, com tantas cenas, né? E aí, cara, eu consegui uma escola de padres salesianos ali no Bom Retiro, né? Que a gente conseguiu, né? Era época de férias, né? Você vê ali ó, os arcos, tudo. Então, era uma locação muito interessante. Em cada sala, eu fiz um setup diferente. Então, a minha equipe de produção, que na época trabalhava comigo, a gente também tinha muita amizade, né? Era realmente uma confraria, assim, a produtora eram pessoas que realmente acreditavam no meu trabalho, né? E me ajudaram muito a fazer, eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou. Esse piano deu um trabalho para trazer para aí, é o mesmo piano que tocou no DVD, esse piano que vocês estão vendo aí. Deu muito trabalho para trazer mesmo, porque piano desafina, você sabe, né? Uhum. Enfim, e aí, e no clipe, várias pessoas que aparecem aí são amigos, são pessoas da produção. Tem o pai, tem uma história interessante aí também que aquele senhor que está pintando uma estatuazinha é o Edgar Poças, que é o compositor do Balão Mágico. Olha, Super músico e tal, ele está ali fazendo a cena. É muito louco. eu Aí já tem vi. várias pessoas da produção, amigos estão ali, amigas, estão todos ali, né? Ali. São pessoas que vieram mesmo para ajudar, né? Acreditavam, né, no trabalho. Mas eu não tinha noção, sinceramente, eu não tinha noção quem era o Xamã, tá? Eu não tinha mesmo. Eu via eles ali, eu via o Hugo tocando aquela guitarra, falando, caraca, de onde saiu esse cara, né? Meu Deus, o André eu fiquei mais amigo e consegui entender melhor a trajetória dele depois, né? E o Confessório também ficou meu amigo, a gente troca figurinha até hoje, né? E, e ali, cara, tem outra história interessante que eu nem contei para vocês nos bastidores, mas sabe aquela cena que tem um cara que vem satânico assim, tem duas freiras, ele Sim, chega sim. sorrindo? Aquele cara, eu estava fazendo uma campanha no Nordeste, num avião, eu olhei pro lado e vi aquele cara, né? Falei, cara, olha a cara desse cara. Aí eu falei pro meu amigo, será que eu vou chamar? Será que o cara vai ficar mal se eu chamar ele para participar do clipe do Angra, do Xamã, né? Falei, não, convida o cara. Eu falei, então, mas você tem uma cara legal, tá? Falei, eu trabalho com música, eu faço operação de PA, tal. Eu falei, é mesmo, cara? Putz, que coincidência. Você não quer participar do clipe do Xamã? Mas quem é Xamã? Xamã é a nova banda dos meninos que eram do Angra, tal, que, né, terminaram, saíram do Angra e formaram essa banda. Não, eu vou, cara. Pô, eu gosto pra caramba desse, que bacana. Aí eu conheci esse cara no avião, bicho. Ele tem uma cara de demônio, né? Mas é um puta cara legal pra caralho. As freiras Sim. também são amigas nossas da época, que frequentavam a produtora. A produtora, a gente sempre teve muitos artistas envolvidos, né? Por causa dos clipes e tal. Então as pessoas estavam sempre lá, né? Cara, foi um dia muito mágico, assim. A gente conseguiu entregar todas as cenas, foi Foi muito um cansativo. dia de gravação? Um dia de gravação. Porque também não tinha muito recurso, né? Aquele take da grua que você vê lá quando abre o portão, né? Eu Uhum, fiz 2 takes aquele, não podia fazer muito, porque era muito longo. claro. Putz, só essa introdução é gigante, né? Então eu não tinha como fazer dois takes, eu tinha que fazer Claro. um só e daquilo usar aquela porra ali do jeito que dá, entendeu? Vai economizar filme. Porque não tinha filme para tudo isso. Então não podia fazer high speed muito, entendeu? Não podia fazer câmera lenta. As câmeras lentas que eu fazia na pós-produção, né? Que não era muito, né? Era o começo das ilhas digitais, né? Eu fazia o Uhum. telecine, colocava numa fita beta e, através de uma placa de vídeo, você colocava para dentro do computador e Sim. editava, né? Era bem complicado o processo, não era O fácil, não. processo não era sai com o cartãozinho, põe ali na máquina e vamos começar a editar. Não, Hoje, não a era. tecnologia, né? Não, né? A Aquela gente ia para época o era outra coisa. Telecine, a gente ia para um Telecine que era uma máquina que rodava Exato. o filme lá dentro e passava para o vídeo. Então a gente fazia na madrugada, que era mais barato, né? Então você varava a noite para fazer isso aí, né? Hoje é mais tranquilo, né? Hoje é tudo mais tranquilo. Mas hoje é bem mais Vamos tranquilo. lá, Cíntia, mais perguntas aí pro Drico. Miriam Leite, de quem foi a ideia do jogo do copo na clipe da Fairtail? Que, né, teve um jogo do copo, isso daí Ah, não, foi um... a brincadeira do copo, né? Do Isso, espírito. é.
Ah, foi minha mesmo, foi minha. Ó, Eu queria trazer uma coisa assim, porque a Pietra, se você for ver no clipe, a Pietra é uma penada, né? Uma penada é. que perambula ali pelos arcos ali daquele colégio de padres salesianos e também faz algumas magias, né? Ela tem dois personagens, né? O espírito, né, que vaga e a bruxa. Então eu queria trazer isso. Então eu trouxe a cartomante, eu trouxe a brincadeira do copo, eu trouxe as angústias de uma criança com a brincadeira lá da bonequinha, que não é um conto de fada, ela bate na bonequinha, não sei se vocês lembram disso. Ela começa a bater na bonequinha. Então, eu fui atrás de cenas que trouxessem essa angústia, essa coisa, esse medo, essa coisa do desconhecido, né? Do Então, místico, né? foi Que é isso, o que o... místico, A coisa... que é o que é o Xamã. Então, exato. foi o primeiro clipe do Xamã, né? Foi onde eles apareceram. Então, sem querer, eu acho que eu fui no ponto certo ali. Eu cheguei foi total. Total. Levei eles o que eles queriam mesmo. Eles queriam estar naquele universo. É isso que eles queriam. Sônia Regina, de novo, de Baus. Gostaria de saber como foi a gravação da parte do André com a Pietra, pelo fato dela ser mais alta que ele. A Pietra vai contar sobre isso também. Você lembra disso, Drico? Porra! Não, ele já era amigo, né? Mas daí eu tinha que fazer. Eu inventei essa cena na hora lá. Ela tá fazendo uma caldeirão, né? Lá. No caldeirão. André, você podia vir você ser a alma penada agora que aparece atrás dela. Aí ele apareceu atrás dela, eu olhei pela câmera, olhei pra ela e falei, ele aqui nela, assim, né? Ela desse tamanho, assim, ele aqui, né, bicho? Falei, puta, e agora? Eu olhei como todo mundo começou a rir, né, mano? Puta que bosta, né? Você não vai aparecer assim, né? O anão. Põe uma 3 tabela aí, pôs uma 3 tabela e mais uma banqueta, bicho. Aí ele apareceu grandão, né? E o sangue no pinico? A Hailey Mendonça. Então, cara, aquilo ali foi uma alusão também ao coração satânico, né? Como se aquele cara estivesse tirando o coração daquelas freiras, né? Só que ia ficar muito piegas, né? Tentar fazer uma cena de trash, assim, né? Filme trash, né? E aí eu deixei essa coisa no ar. Mas, cara, o pinico, ele te leva pra você pensar várias porcarias, né, bicho? Então, assim, também foi uma coisa que a gente ficou rindo muito. Aquela cena a gente refez algumas vezes e toda vez a gente ficava rindo, né? Vendo no vídeo assiste, né? Aquela cena. Então, a cena foi isso. O pinico a gente usou porque é uma coisa icônica, né? Que todo mundo conhece e branco, né? Para fazer o contraste com as cores, né? Senão ia cair no chão, assim, ia ser uma coisa meio boba. Então, foi por conta disso mesmo. Não tem nenhum algo especial. Próxima pergunta, Cíntia. Metalicamente, Drico, Anderson, boa tarde. Boa tarde, Metalicamente. Drico, o que você pode nos contar sobre a postura do André quanto ao profissionalismo? Exigências e tal na construção do clipe. O André, ele realmente era um cara exigente, né? Principalmente na finalização dos trabalhos, né? Então, ele realmente acompanhava a edição, mas assim, a liberdade total de eu fazer o que eu quisesse, né? Mas na hora da gente sincar solo, tocando tal, ele era muito, realmente, ele ficava junto comigo e ele é bem exigente nisso. Mas, cara, acho que uma das últimas mensagens que eu guardo no meu celular, né, do André, que a gente pode resumir ele nisso, a genialidade dele, ele me disse uma coisa, Drico, a gente vai ter que fazer alguma coisa juntos, tal, porque as pessoas quando têm muito talento, às vezes ficam muito preguiçosas, porque fica mais fácil de chegar onde a gente quer. Aí eu falei, caramba, mas o cara tá falando isso pra mim, né? Caralho, que honra, né? Então ele era, ao mesmo tempo, dessa forma, ele é muito exigente, mas também era preguiçoso. Era um cara que era espontâneo, cara. E eu também, na verdade, assim, eu também tenho essa característica. Eu sou meio preguiçoso também, na hora mas depois eu quero ter um negócio bacana, mas eu sou meio preguiçoso. E ele era assim, ele deixava... Então ele olhava uma cena e deixava eu ficar fazendo sozinho lá, nem olhava. Eles foram, se eu não me engano, depois da parte deles, tal, eles pegaram e foram embora, nem ficou lá, me deixou fazendo o meu trabalho. Sempre me deixou fazer o meu trabalho
tranquilamente. Na hora de finalizar, aí eles sentavam. Mas realmente o Fairy Tail é uma coisa única, cara. Um negócio que eu também não esperava o resultado assim. Cara, a fotografia que eu fiz, eu usei aquelas lentes tilt focus na época, não sei se está usando muito hoje também. Acho que é difícil, né? É difícil, ninguém. É uma lente muito vintage, né? Então as pessoas não usam hoje em dia mais. Mas eu usei na época que era uma linguagem, todo mundo estava usando, tal. Então isso trouxe uma referência bacana para o clipe, assim, de direção de arte, fotografia e essa coisa sombria, né, que eles traziam com eles ali do Xamã, né? E acho que foi, cara, foi abençoado mesmo. Eu só tenho a agradecer mesmo a eles.